Olá pessoal, vamos aí para nossa aula de 1ª e 2ª Timóteo, né? Eu já estou um pouco sumido do nosso curso Avance aí, mas a gente está com essa oportunidade aí, né, já próximo aí de finalizar nosso curso sobre as cartas paulinas, né? E achei bem bacana pegar 1ª e 2ª Timóteo. Vai ser um pouco diferente aqui, porque nós vamos fazer um apanhado sobre todo o capítulo nessa aula aí. Não porque 1ª e 2ª Timóteo seja menos importante, mas eu acredito porque há um conteúdo que a gente consegue sintetizar. Eu estou tentando fazer aqui de uma forma bem dinâmica para a gente conseguir pegar capítulo por capítulo e deixar aí o principal de cada um desses capítulos, que acho que vai ser bem interessante, né? Então a gente vai ver tanto 1ª quanto 2ª Timóteo aí. Deixa eu só dar uma breve introdução, né? 1ª Timóteo, a gente está falando das cartas pastorais, né? 1ª, 2ª Timóteo, Tito, são essas cartas pastorais com o intuito de dar orientações específicas para a liderança daquela igreja, de como lidar, de algumas situações que a gente vê sobre a realidade daquelas igrejas ali. Então nós vamos perceber esse teor para a liderança, esse teor pastoral aí. Não quer dizer que essas cartas elas são direcionadas para pastores em si. Essas cartas elas dão esse teor, mas no intuito de a gente aderir a esses princípios para a gente poder praticar na nossa vida em célula, na nossa vida enquanto ministros, né, no serviço ao Senhor aí. Então, não entenda que é uma carta ou que é um texto que não vai te trazer uma prática tão clara. Por que tem essa relação de Paulo com Timóteo aí? Paulo ele ouviu bom testemunho dos irmãos sobre Timóteo, né? Com certeza Timóteo, apesar de jovem, apesar de muito novo ali, ele tem esse bom testemunho. Paulo vê esse potencial, vê esse comprometimento, o que é que ele faz? Ele pega Timóteo e leva ele, né, para viajar, fazer uma viagem missionária com ele. E eu acredito que foi um período de muita proximidade dos dois ali, né, por Paulo, aliás, por Timóteo não ter um pai cristão, né, apesar de a sua parte materna, sua avó, serem convertidas ao cristianismo, o texto aponta para que o pai de Timóteo não seja isso. Paulo acaba pegando uma certa paternidade espiritual, pega essa junção com Timóteo ali, e isso faz toda a diferença, eu tenho certeza. Isso aponta, gente, para como é importante a convivência, para a consolidação, como é importante, né, o vida na vida, para que essa pessoa se firme em Jesus. Com toda certeza, esse é o método mais eficiente. Então, Timóteo, filho na fé de Paulo, e se torna o jovem pastor da igreja de Éfeso. Ou seja, o que acontece ali? Paulo ele tinha essa prática, né, de visitar cidades, de iniciar trabalhos ali naquelas cidades, primeiro, de certa forma, um trabalho evangelístico, e da maneira que uma comunidade cristã ia sendo formada ali, Paulo instituía, né, lideranças, pessoas para ficar à frente, para cuidar daquele rebanho, e ele vinha dando uma certa manutenção depois aí. E Timóteo, apesar de muito jovem, ele se torna esse pastor da igreja de Éfeso aí. Então a gente vê que o que Paulo faz? Ele dá uma série de direções, de diretrizes para embasar esse trabalho de Timóteo ali. Então a gente vai ver que fala coisas bem específicas dos problemas que Timóteo enfrentava, e problemas esses que a gente vai ver que não são tão diferentes de problemas que nós enfrentamos na igreja moderna hoje, né, que nós enfrentamos no nosso trato aí com as pessoas, com o ministério, com a igreja cristã moderna. Então, no capítulo 1,
né? Então nós estamos em 1 Timóteo, né? E depois a gente segue para 2 Timóteo. Vamos pegando capítulo a capítulo aí. No capítulo 1, o central desse capítulo aqui é um combate aos falsos mestres, né? A gente vê essa preocupação. Sempre Paulo, não, os apóstolos de modo geral, sempre se preocuparam muito em combater o falso ensino. Irmãos, os falsos ensinos da palavra, eles são um câncer que destroem, que geram falsas conversões, que geram multidões, mas não gera discípulos. E isso não está distante de nós. Nós hoje vivenciamos combates, né, com a hipergraça, com a teologia da prosperidade, falsos ensinos, mestres de si mesmos que se levantam, têm se levantado, e isso gera um problema muito grande para a igreja, porque nós deixamos de pregar o evangelho verdadeiro e começamos a pregar um evangelho massageador de egos, um evangelho que não é o evangelho de Jesus. E isso é um grande problema, isso é algo muito sério. Paulo ele vai falar aqui, né, que ele era o principal dos pecadores, no versículo 15 do capítulo 1. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo faz questão de falar isso, com certeza aí eu coloquei uma alusão ao seu passado, né? Quem fez o encontro com Deus aí, vamos lembrar, né, aquela ministração de Paulo. Tem alguém que não fez encontro com Deus e assistindo? Mas vai chegar a sua hora, né? É aquela situação de Paulo ser um perseguidor, de Paulo, por um zelo religioso extremo, ele achar que estava fazendo uma grande coisa, matando cristãos, né, pegando nesse sentido aí, e é algo que com certeza Paulo carregava um grande arrependimento, já perdoado pelo Senhor, mas ele tinha consciência de onde ele tinha saído. Queridos, isso é fundamental. Nós sabemos de onde nós saímos, é fundamental para que nós entendamos o grande milagre de salvação que o Senhor realizou e tem realizado nas nossas vidas. Isso vai de impacto e de encontro aí à hipergraça, que fala toda essa questão. Você não precisa de pedir perdão, Deus já te perdoou, nós vivemos no evangelho da graça e parari parará. Eu não sei se isso é algo que vocês têm escutado, é um falso ensino que tem crescido muito a hipergraça, né? E eu acho importante a gente falar nesse contexto aí. E interessante que, olha só, como é que Paulo faz questão de falar que era o principal dos pecadores, né? E hoje as pessoas, não, você nem perdão precisa de pedir, né? Então pinçar partes do evangelho e querer dizer que isso é a palavra, e não é, isso é muito sério. Ainda no capítulo 1, a gente vai ver que Paulo ele mostra que eu sou um grande exemplo dessa misericórdia de Deus que nos alcançou. Olhar para essa misericórdia, olhar para essa obra de Deus nas nossas vidas, ver Paulo falando dessa forma, é algo que nós temos que ver, queridos, como que tem pessoas com coragem de ficar julgando, apontando o dedo, é porque não entende a realidade de onde foi tirado. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor. Isso é muito sério, queridos, Nós temos que entender que nós estamos aqui pela graça de Deus, pela misericórdia. Ninguém está aqui por merecimento. Eu não sou filho de Deus porque eu me esforcei para o tal. Eu não sou salvo porque eu merecia, porque eu fiz algo que foi bom para Deus. Não, eu sou salvo porque a misericórdia e a graça do Senhor me alcançou. E ponto final. Nós precisamos de entender isso. Paulo já introduz essa carta falando isso. Cuidado com os falsos ensinos, Viva essa maravilhosa graça. Vamos falar agora do capítulo 2, E no capítulo 2, eu acho que é até importante a gente abrir, Deixa eu já deixar a minha
a minha Bíblia aberta aqui. Eu espero que você possa estar acompanhando aí na sua casa, onde você estiver, né? E Paulo ele vai fazer o quê? Ele vai falar da importância da oração, né? E ele começa o capítulo 2 falando: ó, eu recomendo que se façam súplicas, orações, intercessão de ação de graça por todos os homens, né? Acho que casa muito bem com o nosso estudo de célula. Aí quem já teve célula essa semana, nós falamos sobre a importância da intercessão, né, da oração, e Paulo está falando aqui disso também. E queridos, não tem como, a oração ela é base da nossa fé. É, a gente cai num automatismo aí. Eu acredito que Paulo ele não está falando isso aqui por crer que Timóteo havia parado de orar, mas eu acho que ele diz que isso é algo que nós temos que lembrar constantemente, que nós precisamos de ter uma vida de oração. É crente que não ora, querido, é problema. É crente que não ora para si, crente que não ora para os outros. Deus nos chamou para pedir para nós, mas principalmente também Deus nos chamou para que nós fôssemos bênçãos, instrumentos, né, de transformação, de intercessão na vida de tantos outros aí. Comece o seu dia orando, ore pelos seus problemas, ore pelas suas vitórias. Isso é fundamental demais, né? Ainda no capítulo 2, eu acredito que aqui está um dos textos que eles são fundamentais da fé, que embasam a nossa pregação de Jesus, né? Falando da exclusiva mediação de Cristo. Eu quis colocar assim, por que exclusiva mediação de Cristo? Porque Jesus ele é a única ponte que nos liga de novo a Deus, né? Eu me lembro que logo que eu me converti, eu decorei esse verso 5, quando diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Paulo ele aqui faz questão de falar que Jesus é o único caminho para Deus, e faz questão de falar que Jesus, o homem, ou seja, um Jesus que veio como um homem na terra e se entregou por mim e por você. Isso aqui, queridos, é algo importante para se combater aquela doutrina de que Maria ela é intercessora, né? Esse mediador aqui, ele vem dessa palavra também de intercessor, né? Aquele que liga, aquele que traz uma conexão, né? Exatamente isso. Então é um horror bíblico dizer que Maria é intercessora, né? É claro que assim a gente não vai sair falando isso, né, para uma pessoa aí apegada ao tradicionalismo católico, né? Eu não estou falando isso aqui para agulhar essa doutrina, mas para combater, queridos, não dá, a Bíblia não dá margem para isso, né? Paulo ele fala, ele reforça, ele mostra isso, ou seja, o único caminho entre Deus para Deus e os homens, ou melhor, para os homens a Deus, né, que é daqui para lá, é Jesus. Você pode ser uma boa pessoa, você pode dar cesta básica, você pode fazer o que for, você pode se flagelar. Não é isso que te aproxima de Deus, querido. O que nos aproxima, o que nos liga, o que nos intercede entre os homens e Deus é somente Jesus, né? A gente tem que ter esse receio aí com toda certeza, né? Paulo ele vai falar aqui algo também que eu acredito que era um problema, sim, né? Naquele contexto de Éfeso ali. Éfeso tinha toda uma situação idólatra em Éfeso, a própria cultura, né? Ali a gente tem essa questão da mulher nos templos, né? Quando a gente viu em 1 Coríntios, o estudo a gente fala sobre as prostitutas cultuais e tudo mais. E os cachorros estão latindo aqui, gente. Se estiver escutando aí, vocês ficam firmes. O que é quando eu coloquei aqui, eu apontei isso sobre a modéstia e o pudor no traje das mulheres. Isso era uma realidade da época e muito mais uma realidade para a nossa época, né? E Paulo ele vai estar falando que a mulher tem que tomar cuidado, como se veste, né? E queridos, eu falo, olha, mulheres, vocês têm que vigiar. Os homens têm que vigiar também, viu? Tem homem hoje aí com roupa apertadinha, sensualizando e tudo mais.
mas isso é algo mais da mulher. Por quê? Porque o homem está muito mais ligado ao visual do que a mulher em si, né? Então, quando Paulo está falando isso aqui, ele fala que as mulheres elas têm que ser equilibradas no seu modo de vestir, né? Em resumo, o que Paulo está falando aqui é que o caráter, as boas obras das mulheres têm que falar mais alto do que a sua aparência em si só, né? Não está proibindo a mulher de andar bela, de andar arrumada, mas está proibindo de isso ser o foco principal da vida e de isso ser a característica principal, né? A mulher ela tem que mais do que ser enfeitada por fora, e o homem também, viu gente? Eu não estou sendo machista aqui, mas eu estou pegando no contexto da época. Mais do que ser enfeitado por fora, ela tem que ser enfeitada por dentro, né? E Paulo vai falar dessa modéstia, né? Que a mulher não deve, que ela deve aprender em silêncio com toda sujeição. Não é isso que tá falando aqui, que a mulher, o feminismo bate, né, nesse tipo de versículo, mas é um contexto cultural da época, e o princípio disso aqui é o quê? Que não haja, né, uma subjugação da mulher contra o homem. Isso é exatamente o que o feminismo faz, né? Ele, apesar de pregar uma igualdade, ele prega uma subjugação de gêneros, né? E não tem nada a ver com o que Deus ele nos chama aqui para viver, né? Então, nesse contexto, cuidado, né, para não pensar que a Bíblia está dizendo algo que ela não diz, né? Se a gente for analisar o contexto, fala exatamente desse respeito, desse equilíbrio aí no trato, no porte da mulher dentro da igreja, que a gente tem que tomar um cuidado com toda certeza aí. Fechando o capítulo 2, a gente vai para o capítulo 3, e aqui Paulo ele vai voltar aqui também para um assunto muito grande sobre o zelo da palavra, né, da pregação, da liderança. Então ele vai falar a importância da liderança para o zelo da palavra. O que eu quis dizer com isso daqui no capítulo 3? Né? Então ele vai falar que aquele que quer ser líder, né, e ele vai falar do bispo, né, aquele que deseja ser um bispo, ou aquele que almeja o episcopado, né, uma palavra mais difícil aí. Tudo isso, gente, na verdade delimita a mesma coisa, que é a liderança, né? Na época, o pastor da época, ele era chamado de bispo em algumas traduções, mas isso daí, no original fala, né, do pastor, né, do pastoreio, da pessoa que estava à frente ali. Então, essa questão de bispo, presbítero e tudo, não é nesse mérito que eu quero entrar aqui, qual que é o nome certo, a função é a mesma nesse contexto aqui. Quando vai entrar no presbítero, ele tinha uma postura mais prática, né, nesse sentido aí, mas está falando que aquele que deseja algo excelente, uma função muito nobre, aquele que deseja liderar, né? Agora, vai falar que há requisitos que nós devemos viver, né, para a gente não envergonhar a palavra de Deus, né? E isso daí é algo que a gente sabe, queridos, infelizmente um pastor, uma liderança que não é comprometida, ela queima o filme do evangelho. Sim ou não? A gente sabe aí nas televisões, as brigas, os líderes que aí estão aí, misericórdia, né? Cada escândalo, cada coisa horrível que às vezes a gente se depara aí, então misericórdia. E aqui fala o quê? Que o caráter provado como servo fiel a Deus nada tem a ver com a posição social ou grau de escolaridade, né? Nós não estamos... Gente, pastor não precisa ter uma posição só privilegiada para se tornar pastor, não precisa... Não é cursos que fazem pastor. Essa é uma realidade na igreja hoje. Na verdade, a gente prefere ver as pessoas que têm esse dom e a disposição pastoral para depois essa pessoa estudar, porque estudo não faz pastor, viu? Isso é algo muito sério. Já tive vários colegas meus de seminário que têm hoje o estudo, mas não tem, né? Não se encaixou no ministério por várias questões de caráter, questão de disposição,
né? Então a gente tem que entender isso daí. E aqui tem uma lista, né, grande sobre características dessas lideranças, né? Eu separei aqui 1 Timóteo 3:2, quando fala: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, né? Olha só isso aqui, irrepreensível é o quê? Que não tenha do que se apontar erros, né? É claro que Paulo não está falando aqui de perfeição, gente, viu? Não é de ser perfeito que ele fala aqui, é de então, assumir essa posição, né, de ser uma pessoa que não tem aonde se achar esses erros públicos, esses erros de escândalo, né? Marido de uma só mulher, então fala do trato conjugal sóbrio, né? Uma pessoa prudente, respeitável, ou seja, uma série de características aqui que tem a ver com esse caráter, hospitaleiro e apto para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Então olha só aqui, gente, já fala de apegado ao dinheiro, já a gente já sabe identificar, né, um falso mestre, e eu vou falar disso mais específico um pouco adiante, mas dinheiro, 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 né? Apegada ao vinho, né? Pessoa beberrão. Olha só, quer dizer, eu falo, se isso é uma característica do, do líder, por que não é a característica dos crentes comprometidos também? Né? Para nós hoje não é só o vinho, né? Talvez eu poderia falar pegada a cerveja, né? E infelizmente há irmãos que insistem em se apegar a algo tão pequeno e tão mal visto, né? Que é a bebedice, né? O consumo de bebidas alcoólicas. Então talvez aí, irmão, você que está escutando isso aí, cabe a você questionar a sua vida e a vigiar, né, se isso não tem sido um ídolo na sua vida, se isso não tem sido algo que tem prejudicado a sua vida e você insiste em falar que está tudo bem, né? Depois ele vai falar das características do diácono, né? Eu falei presbítero, mas é o diácono. O diácono ele tem esse contexto mais prático na situação da igreja, né? Mas as características elas são bem parecidas com as pastorais, né? As características ali do presbítero. Lembrando, pessoal, que não é bíblico essa hierarquia. O cara é diácono, depois ele vira presbítero, depois ele vira pastor, depois ele vira bispo. Ó, isso é coisa de denominação. Há denominações que tem esse plano carreira aí, mas não quer dizer, um é maior do que o outro, isso. Não. Na Bíblia aqui delimita algumas funções, mas não tem a ver com um plano carreira de ministério, não. Viu? É interessante e importante falar isso aqui, porque tem muita gente falando dessa forma aí, algo que não é bíblico, né? No capítulo 4 aqui, importante falar do capítulo 4, e aqui Paulo já começa esse capítulo 4 falando, olha, muitos vão abandonar a fé, né? E vão seguir espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Queridos, a gente estava até conversando hoje, a gente estava entre os pastores, hoje não, essa semana, né? Foi na segunda-feira para ser mais propriamente dito. Sobre isso, infelizmente, queridos, alguns vão abandonar a fé mesmo, alguns vão dar ouvidos a ensinos e o que Paulo fala aqui é pesado, né? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É o que a gente está vendo aí. Infelizmente a gente vê irmãos que sumiram da igreja e quando você vai ver estão apegados a ensinos demoníacos, né? Ensinos que claramente são doutrinas enganadoras aí. E o nosso papel, queridos, é orar por essas pessoas, não é falar mal, não é estar aberto se elas precisarem de ajuda, se elas precisarem de algo, né? Eis-nos aqui, mas é triste ver, né, pessoas que você investe, mas elas vão ter sempre essa escolha aí, né, de escolher o caminho a qual elas vão seguir aí. Então, eu não estou trazendo esse dado aqui para poder julgar ninguém,
Mas eu falando, vigia, querido, né? Será que nós não estamos tentados a seguir doutrinas que massageiam o nosso ego, né? Buscar um show da fé, e nesse sentido, o que eu estou falando nesse show da fé, não, eu quero uma igreja que tenha manto, que tenha revelação, que o pastor revela isso e aquilo. Queridos, isso é coisa de imaturo espiritual, querido. Quem busca esse tipo de coisa, e a Deus tem realizado milagres no nosso meio, isso é fato. Ontem na minha célula, escutava o testemunho do irmão Zé Carlos, né, e ele contando de uma oração que nós fizemos para a irmã dele já há algum tempo, e ele desafiando a irmã dele a crer, né, e pregando e mostrando o evangelho para ela, e ela foi curada, né, de uma enfermidade, não vai mais precisar de fazer uma cirurgia, e eu creio que esse é o poder da fé, e nós não estamos nos promovendo, colocando uma faixa na igreja, o pastor que ora, o irmão que ora e o milagre acontece, não, nós estamos pregando um Deus que faz milagres e nós vamos nos comprometer com ele, vendo ou não vendo esses sinais aí. Glória a Deus, porque nós estamos vendo, querido. Nós temos orado e Deus tem feito grandes coisas. Mas Paulo fala, ó, alguns vão se afastar, né? Os falsos ensinamentos estão aí na época, né? Havia falsos ensinamentos que proibiam até o casamento, e Paulo ele vai falar isso aqui, né? Olha, esses caras aí proibindo o casamento, o consumo de alguns alimentos, né? Abstinência de alimentos aí, é, se agarrando, queridos, a coisas, né? Com certeza isso tinha um pouco a ver com o judaísmo na época aí. E tem gente até hoje voltando com as coisas sem pé nem cabeça. Cuidado, querido. É algo que nós temos aqui na comunidade que é muito sério, é que o que nós nos baseamos, queridos, é a palavra, né? Apesar de eu achar muitas coisas, eu não prego o que eu acho, né? Eu prego o que a palavra de Deus diz, né? Tô torto aqui, gente, é para tampar essa luz no fundo aqui. Por exemplo, eu falei anteriormente sobre a bebida, a minha maior vontade, eu não escondo isso de ninguém, era dizer, olha, beber é pecado, né? Beber vai te levar para o inferno. Beber, você não pode beber porque é do diabo. Quer dizer, eu não posso falar isso porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o se embriagar é pecado. A Bíblia nos dá a margem que o que nós temos que optar é nos encher do Espírito Santo e não da bebida, né? E eu ensino isso, apesar de a minha vontade de ver tantas vidas sendo destruídas e escravizadas pela bebida, a minha vontade era gritar e era falar, é pecado, né? Mas eu não vou dizer isso, porque nós pregamos a palavra, né? E os falsos mestres, eles estão pegando o que eles acham, eles estão pegando aí princípios de homens e trazendo como realidades para Deus. Não é isso que o Senhor ele nos fala para fazer. E um texto que eu acho bênção demais aqui é quando 1 Timóteo 4,12, Paulo fala, ninguém despreza a tua mocidade. Paulo está aqui falando, Timóteo, eu sei que você é muito jovem, muito novo, e para a época isso ainda era muito mais sério, né? Por quê? Porque as pessoas não davam moral, né? Ah, esse moleque pregando aí, quem é ele para liderar, para falar de Deus? Eu acho isso tão bênção hoje quando eu vejo, né? Às vezes, irmãos tão mais experientes, já mais de idade, no sentido assim, há uma diferença de idade e me respeitando, pedindo aconselhamento, direcionamento para mim, mostra que o Espírito de Deus em mim é muito maior do que a idade que eu tenho, né? Apesar que nesse sábado estou completando 31 anos, né? Já não sou um moço mais, mas é bom ver isso, né? Posso me lembrar aqui, com certeza a irmã Lídia tá assistindo aí, né? Uma irmã que eu quero honrar aqui, há tanto tempo comprometida com o Senhor, com a obra de Deus, né? Há tanto tempo de igreja, né? Não só de compromisso com o Senhor, e sempre um respeito tão grande, uma honra tão grande para comigo, e eu quero honrar sua vida aqui, irmã Lídia, falar isso, né? Que sirva de exemplo para que todos honrem, né, as suas lideranças aí, e isso é bênção demais.
E Paulo está falando aqui para Timóteo exatamente, olha Timóteo, não deixa que a sua idade seja a barreira, né? Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, ou seja, Timóteo, que a sua vida seja um padrão, para que eles olhem e não achem nada de errado, para que eles olhem e se constranjam a viver o que você vive. Ele fala padrão aonde? Na palavra, na busca pela palavra, no conhecimento da palavra. Ou seja, olhe para as suas lideranças e se inspire a ser como elas, prendadas na palavra, no procedimento, né, na forma de agir, na forma de tratar, no amor. Né? Nisso aí eu falo que a gente sempre pode aprender demais com o pastor Emerson, gente. A gente olha para o pastor Emerson e vê amor. Amor na forma de falar, na forma de pregar, no trato com as pessoas. Isso é bênção demais. Na fé, na pureza. Ou seja, nós podemos ser esse padrão de Deus aí para as pessoas. Mesmo você que está assistindo aí, que é jovem, que é novo na fé, seja um padrão para essa geração aí, no nome de Jesus. Que bênção, né, gente? Escutar e ver isso. Estão comigo aí ainda? Né? Já estamos em meia hora de aula aí. Capítulo 5 agora. Paulo ele vai estar falando do trato pastoral mais uma vez. Né? E nesse capítulo 5 aqui, ele vai dar uma série de diretrizes para, olha a forma que você tem que lidar com as pessoas na igreja. E no capítulo 3:15, ele vai falar, né, dos membros da casa de Deus, né, e aqui ele vai falar como que esses membros devem ser tratados. Então ele vai falar do homem idoso, né, dos jovens, das mulheres idosas, as moças, né. Ele vai falar que a base desse trato é sempre a pureza, né. Os homens idosos, as mulheres idosas, trate como pai, como mãe, honrando, respeitando, né? Aos jovens e às jovens, né? Você vai tratar como irmãos e irmãs, né? Com esse respeito aí, a forma de exortar, né? Tudo isso daí, então é importante ressaltar isso aqui, né? Que nós temos que ter esse mesmo respeito, esse mesmo olhar. Infelizmente, há pessoas que chegam na igreja doentes, né, que não conseguem ter olhos santos, né, para as pessoas, mas isso tem que ser trabalhado. Nós temos que confrontar e assumir, né, a forma que Deus ele fez conosco. No caso de Timóteo ali, Paulo está falando exatamente como um líder, né, ele ia ter que exortar todas as classes e idades de pessoas. E ele falou, a forma de se falar é muito importante. Eu falo, queridos, na vida com Deus, no exortar, tudo é como se fala, não é o que se fala. Se você vai corrigir, se você vai exortar alguém, não basta você simplesmente falar. O como se fala é tão importante como o que se fala, né, para que haja uma receptividade dessa pessoa aí. Pera aí. Deixa eu cortar aqui. Fica firme aí, gente. Deixa eu arrumar melhor minha câmera aqui. Ixi, mas tá uma benção isso aqui, hein, queridos? Aí, acho que vai melhorar. Glória a Deus. Continuando aí então, pessoal. Paulo ele vai continuar a orientar Timóteo aqui no cuidado com as viúvas, né? As viúvas, elas tinham uma limitação social muito grande, né? Quando uma mulher ela era desamparada aí ela ficava viúva, ela era totalmente desamparada, às vezes não tinha recursos e viviam na miséria, né? E Paulo está falando aqui, não é que a viúva ela seja o foco, né? Na igreja moderna, hoje na nossa situação, esse cuidado com as viúvas, até de uma forma civil, ele foi remodelado aí, né? Hoje, quando a mulher fica viúva, ela consegue um benefício do INSS, tem a questão dos filhos para ajudar,
uma série de fatores aí. É claro que elas merecem sim cuidados, mas o foco aqui está de cuidar do necessitado. O porquê do destaque das viúvas é porque elas eram uma classe que sofria muito de necessidades, né? Mas o princípio que fica, e eu coloquei aqui, o trato social na igreja, é a postura que nós temos que assumir de ajudar socialmente, né? De sermos pessoas que vão fazer aí essa ajuda, vão fazer ter essa responsabilidade de ajudar o necessitado de alimentos, de cuidar, de visitar, de dar esse suporte aí. Isso é papel da igreja, nós temos que assumir isso aí, o que nós pudermos fazer, vamos fazer. Hoje a gente tem projetos na igreja, né, a Prateleira do Amor, para doação de alimentos, roupas, e enquanto célula nós podemos fazer mais, levar esses alimentos, orar por essas pessoas e fazer a diferença na vida de cada uma delas aí. E isso é importante. Paulo ele vai falar também do sustento pastoral, né? Ele mais uma vez ele aborda isso daqui, né? Que o pastor, o líder, ele tem direito sim sobre esses recursos, né? Apesar que Paulo ele não fez uso desse direito, ele gostava de ter essa postura para poder dizer, olha, eu tenho esse direito, mas eu prefiro não, porque eu não quero ser pedra de tropeço para ninguém, eu não quero que isso seja usado como desculpas para ninguém, né? Mas o sustento do pastor para se dedicar integralmente à obra, a gente não tem como, isso é um fato, né? E a gente vê na realidade da nossa igreja, né? Hoje, como a maioria dos pastores não tem um sustento pela igreja, a gente trabalha, a gente tem vida cotidiana. Eu trabalho em 2 escolas, tenho uma loja, tenho a minha família, tenho tudo isso, né? E nem por isso eu gosto de mostrar a minha vida nisso para que ninguém fale, ah, não, você faz isso porque você recebe, né? Você é um funcionário da igreja, e isso não é verdade. Faço por amor, eu organizo o meu tempo. Hoje, por exemplo, eu estou gravando essa aula agora pela manhã, após dar as minhas aulas da escola, né, para que eu possa oferecer um conteúdo de qualidade. Passei ontem a noite inteira preparando esse conteúdo, né, e eu preciso de equilibrar isso tudo com meu descanso, meu lazer, minhas responsabilidades enquanto família, meu ministério, meu trabalho. E eu estou dizendo isso, querido, porque nós somos indesculpáveis. Nós precisamos de nos organizar para que sejamos bênção na obra de Deus. Conversava com um jovem há alguns dias e ele me falava, não, mas eu não vou poder muito servir por causa de tempo e não sei o que. Me deu vontade de falar mais claramente para esse jovem, mas eu olhei para minha vida na hora, olho para a vida de pastor Denner, pastor Nelson, Arthur, Tatiana, o pastor Emerson, que é bênção também, mas hoje ele é o pastor integral da igreja. Eu não vou utilizar nesse exemplo, é que todos nós trabalhamos muito e servimos ao Senhor ainda assim. Ah, mas eu não tenho tempo. Será? Será? Eu duvido muito que você tenha menos tempo que eu, que o pastor Denner, que os outros pastores. Porque eu tenho trabalhado na faixa de umas 10 horas por dia. E ainda assim, tenho liderado a minha célula com excelência, tenho coordenado um culto na quinta-feira, tenho participado das atividades da igreja, tenho discipulado, tenho cuidado de vidas e por aí vai. Estou falando isso não para me exaltar, mas para te constranger a fazer o mesmo, porque no reino de Deus nós temos muito trabalho. Amém? Então vamos seguir o fluxo aí, que o tempo está correndo, gente. Eu vou andar até um pouco mais rápido, que eu até assustei aqui, né, para essa aula não ficar extensa demais. Paulo ele vai falar aqui da repreensão pelos pecados, né, e aqui ele fala, quando os que vivem no pecado repreendes na presença de todos para que também os demais temam, né? E Paulo não está aqui incentivando a envergonhar irmãos que estão em pecado. E ele fala algo que precisa ser muito destacado, é os que vivem no pecado. Olha, aqueles que vivem no pecado, eles têm que ser exortados, né? Pecar é diferente de viver no pecado.
E aqui já está um nível muito extremado do que Paulo está falando aqui, né? E os pecados eles têm que ser trazidos à tona. Essa pessoa precisa de ser trabalhada e curada, orientada, né? De um modo como ele já orientava, uma repreensão respeitosa. Mas isso tem que ser falado para a igreja, não expondo a pessoa, mas expondo a situação para que outros irmãos eles possam tomar postura, vigiar, para que a gente possa caminhar da mesma forma aí. Amém? Capítulo 6, fechando 1 Timóteo, aqui vai falar sobre o testemunho do servo, do escravo, como que ele deveria se portar, né? E é claro que para aquela época que havia a servidão ainda, ele vai orientar nesse sentido. Não quer dizer que a Bíblia é a favor da servidão, mas aquilo era uma realidade cultural da época, então Paulo ele precisava de falar de acordo com a realidade cultural da época. Se fosse hoje, ele iria apontar essa instrução aqui para quem? Para quem é funcionário, para quem presta algum tipo de serviço, e ele está falando exatamente esse, olha, seja excelente, né, no que você for fazer, né, algo que ele fala, não, mas se o seu patrão, né, ou se o seu senhor for cristão, não utilize disso como desculpa para que você renda menos no seu trabalho e por aí vai. E eu vou falar, queridos, nós precisamos de ser excelentes nos nossos trabalhos. Eu vou falar algo para vocês aqui, irmãos. Eu tenho um receio muito grande de indicar irmãos, pessoas da igreja, quando alguém me pergunta. Porque eu já passei vergonha demais com indicar a pessoa e a pessoa ser uma preguiçosa, ser ruim de serviço. Né? Olha, vamos vigiar, queridos. Nós carregamos o nome de Jesus por onde nós formos. A sua forma de trabalhar, a sua forma de agir, ela exalta ou envergonha o nome de Jesus. Por isso, vigie. No capítulo 6, ele vai falar das características dos falsos mestres, né? E eu falei um pouco sobre isso, mas olha, primeiro, os falsos mestres eles promovem mais discussões do que entendimento, e tá cheio de pessoa que quer mais polemizar do que ensinar a palavra, e precisam vigiar, né? Há grandes pessoas midiáticas aí que estão mais polemizando e trazendo discussões que não tem nada a ver, de umas coisas que não estão escritas e claras na palavra. Isso não edifica, isso só complica, na verdade. E outra característica é que o foco desses falsos mestres está sempre no dinheiro. Queridos, vocês vão perceber isso, né? Graças a Deus nós temos uma forma muito equilibrada de abordar o dinheiro na comunidade. Não está errado pedir dinheiro, falar sobre dízimos, ofertas, mas não é um foco da nossa igreja, né? Nós entendemos que isso tem que ser falado, mas não é a essência do evangelho. E há líderes que basicamente se embasam somente nisso daqui. Beleza, beleza. Fechando o 1 Timóteo agora, Paulo ele leva uma segunda carta a Timóteo, continuando a orientá-lo, mas vocês vão ver ao ler 2 Timóteo que a pegada agora é um pouco diferente, é mais para animar Timóteo no propósito dele. Né? Olha, Timóteo, não desanime da liderança, fique atento nisso e naquilo. Ou seja, Paulo está trazendo um ânimo, um direcionamento para Timóteo aqui, para que ele permaneça firme. Né? E ele vai falar algo aqui, né, que uma das bases, né, dessa busca aí é uma fé verdadeira. E em 2 Timóteo 1,5, Paulo ele fala, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Olha só, ele está falando aqui da fé, do tipo de fé que Timóteo tinha. Né? A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Né? Ou seja, ele está falando aqui, queridos, de uma fé que foi passada ali, contagiada naquela família, né? E Paulo olha para essa fé verdadeira que você carrega, né? E Paulo está trazendo, Timóteo, desperta nisso aqui, não desanime, não olhe para as limitações, né, que você tem.
No capítulo 2 de 2 Timóteo, ele vai falar exatamente isso aí, ó. Há sofrimento sim na caminhada com Jesus, né? 2 Timóteo 2, deixa eu abrir aqui o início aqui, ele vai pegar, portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Olha, vai ter dificuldades, né? Vai ter as provações, você vai ser perseguido, vai ter os próprios problemas da vida, né? Vai ter pandemia, vai ter falta de dinheiro, mas se fortifica no que? Na graça, queridos, é pela graça que nós vivemos, né? Não é na nossa força, é na força do próprio Senhor. E isso é bênção, saber que é essa graça que nós vivemos, que nós precisamos de viver. Aqui ele vai falar que do anúncio do evangelho, isso é uma missão nossa, queridos. Nós somos chamados para anunciar esse evangelho por onde nós formos, né? E no versículo 2, ele fala: o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também a idôneos para instruir outros. Ou seja, esse ciclo não pode falar o que Paulo passa para Timóteo, Timóteo vai passar para outros homens, outras pessoas que vão passar para outros, e esse ciclo da pregação do evangelho, ele vai continuar. Se isso tivesse parado lá atrás, quer dizer, o evangelho não tinha chegado até nós. E às vezes o que eu percebo é que nós estamos confortáveis, como se nós não tivéssemos essa missão de pregar o evangelho. Célula é uma ferramenta tão bênção para a pregação do evangelho. E nós precisamos de tratar isso de uma forma mais séria, né? E tão séria que Paulo ele usa, né, 3 elementos do cotidiano da época, né, para falar sobre essa missão aí, né? Ele vai falar sobre o soldado, o atleta e o lavrador, né? Hoje a gente basicamente nem fala de guerra aí, né? Não é da nossa realidade, mas a gente sabe, vê filme de guerra, sabe um pouco disso aí. O atleta, né? Tem algum atleta aí, gente? Ou vocês estão no meu naipe, né? Misericórdia, né? E vai falar do lavrador, aquele que planta, né, ali. E eu gosto desses comparativos que ele fala, né? Olha, no versículo 4, quando ele fala: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Ou seja, o soldado ali na guerra, ele não está preocupado com fazer compra, com comprar um carro novo. Não, o foco dele está na missão, na guerra que ele tem que lutar, porque a própria vida dele depende daquilo ali, né? Ele vai falar que o atleta, ele não é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras, né? Ou seja, nós precisamos de caminhar segundo os princípios, os propósitos, porque a gente vai receber uma coroa da vida. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos. E ele fala que, ó, aquele que planta ele e colhe, ele é o primeiro, né, a participar dos benefícios da colheita ali. Eu acho isso tão vivo, tão bênção, né, traz uma luz maior sobre isso daí, né? E Timóteo 2,14, mais uma vez, ele vai falar da inutilidade de algumas discussões, né? E ele vai falar, ó, há coisas, essas contendas, essas discussões aí que vão só distanciar as pessoas de Deus, né? Eu me lembro que vira e mexe aparece alguém na igreja com doutrinas inúteis. Ah, pastor, mas eu já ouvi falar que teve uma mulher antes de Eva. Queridos, olha, a Bíblia não fala disso, né? Há umas teologias esquisitas aí, uns estudos estranhos falam de Lilith, né? Ah, mas e os gigantes, os demônios? Sabe que eles são as coisas assim que, peraí, isso não vai mudar na essência da nossa fé, que é Jesus, né? E a gente tem que tomar um cuidado com isso aí. Nós somos chamados, né, a dominar a palavra, a sermos estudiosos da palavra, para conhecer a palavra para nós, para poder passar para outros e para sermos aprovados por Deus. 2 Timóteo 2,15, eu acho um versículo tão bacana. Fala: procura apresentar-te a Deus aprovado,
como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isso é para nós, queridos. Somos nós que procuramos nos apresentar aprovados a Deus, manejando bem a palavra. Olha, glória a Deus que você está aqui participando de um curso como esse, avançado. A gente já está indo aí para, acho que mais, quase um ano de curso, né? Teve as férias e tudo mais, porque eu lembro que em agosto, se eu não me engano, eu dei a aula de 1ª e 2ª Coríntios, né? Então, se você está firme até aqui, glória a Deus que você está tendo um conteúdo aqui maravilhoso. Isso mostra que você tem buscado se apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, né? E isso é bênção por demais, né? Capítulo 3. Estamos aí na reta final, hein, gente? Penúltimo capítulo nosso aí. Paulo ele vai falar de tempos difíceis, né, que virão. Isso é um fato, né? Infelizmente nós iremos vivenciar isso nos últimos dias. A gente está vendo isso. E por quê? Ele vai falar de uma série de características. A origem desses tempos difíceis está na maldade do homem, né? Ele vai falar desses homens egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, sem amor pela família, cruéis. Ele passa aqui 5 versículos a falar disso, né, dessas características desses homens. E a maldade, ela advém disso aí, mas que sempre a nossa base de vida, ela vai ser a palavra de Deus. Por isso que é tão importante conhecer a palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, querido, 2 Timóteo 3,16 vai falar isso, né? A Bíblia ela é extremamente atual, útil para que a gente viva todas essas realidades aí, né? No capítulo 4, finalizando aqui, Paulo ele vai animar mais uma vez a Timóteo, falando, relembrando da sua missão, né, da forma que ele tem que viver esse evangelho aí. E essa missão, mais uma vez, que dela é minha, ela é sua. E Paulo fala, olha, prega a palavra, né? Nós temos que pregar essa palavra. Pregar a palavra, querido, não é abrir a sua Bíblia e ir lá para o seu serviço, né? Falar, irmãos, eu estou aqui com a minha Bíblia e eu quero aqui pregar a palavra para vocês. Não é pregar conversando nas oportunidades que a gente tem, aproveitar essas oportunidades, né? Paulo ele ainda fala algo muito ousado, né? Já que nós estamos diante de um fim dos tempos que é iminente, pregue essa palavra, quer seja oportuno ou quer seja não, né? Até quando não houver a oportunidade, crie essa oportunidade, né? Não é virar um crente chato, mas é virar um crente que o tempo todo está ligado para poder encaixar Deus e a sua verdade por onde for, né? E a verdade é que vai ter muitos que não vão suportar essa doutrina, né? E a gente tem visto isso, a quantidade de igrejas de todos os tipos que têm sido formadas, né? E a gente vê o que, olha, tem pessoa que está atualizando o evangelho a seu bel prazer, fazendo do jeito que acha e não do jeito que deve ser. Mas nós precisamos de ser aqueles que estamos firmados na doutrina que vem do Senhor. Paulo ele encerra essa fala com Timóteo de uma maneira muito dramática, né? E dramática para nós porque Paulo ele era muito resolvido nisso daí, né? E ele fala, olha a convicção de Paulo nisso aqui, quanto a mim estou sendo já oferecido por libação. Ele está dizendo, quanto a mim em breve eu vou morrer, vou ser ofertado ao Senhor. Falar isso com a naturalidade que aparenta no estilo literário dessa carta é muito cabuloso, queridos, né? E ele fala, o tempo da minha partida é chegado. Mas o que me mexe aqui, queridos, é ver a forma, Paulo fala, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Queridos, eu quero chegar no fim da minha vida com uma convicção tão forte como essa. Não que eu não a tenha, queridos, mas olha,
Paulo ele fala com a certeza: eu combati o bom combate, eu fiz o que eu podia, o que eu não podia, eu completei o propósito de Deus para minha vida, eu me guardei na fé de uma maneira correta, né? E ele fala: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Queridos, Paulo está se despedindo e falando: olha, se a gente não topar, eu já tiver morrido, saiba que eu estou indo para o melhor lugar, eu vou morrer, eu vou estar nos braços do Pai, eu vou estar lá recebendo essa coroa. Ah, querido, isso tem que queimar em nós temos que buscar essa convicção, porque vai chegar esse grande dia nas nossas vidas, que nós estaremos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, recebendo essa coroa, né? Sabendo, Deus, valeu a pena, valeu a pena. Guarde a fé, complete a sua carreira, o seu ministério, aquilo que o Senhor fez e tem feito na sua vida. Queridos, eu espero que 1º e 2º Timóteo tenha mexido com você, né? E eu quero orar, finalizando essa explanação, para que Deus ele guarde esses conceitos no seu coração. Amém? Pai, muito obrigado por essa aula, por esse conteúdo tão maravilhoso nas nossas vidas. E o meu pedido é que o Senhor toque em nós. Nós queremos viver essa realidade, nós queremos ser obreiros aprovados pelo Senhor. Queremos ser aqueles que iremos, pregaremos o Teu Evangelho, seremos luz do Senhor aonde nós formos, Deus. Eu abençoo a vida de cada irmão. Que esses conceitos eles impregnem em cada coração, em cada vida aqui. Que possamos, Deus, ser aqueles servos fiéis, firmados na Tua verdade, na Tua vontade. Eu oro, eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Que Deus te abençoe e que você viva essa realidade na sua vida, no nome de Jesus. Amém e até a próxima.